Um homem chamado Ananias, com Safira e sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Eita, essa parte é... Meu Deus. Essa parte eu lembro. Ela não pertence a você? E depois de vendido o dinheiro, não estava em seu poder? O que o levou a pensar em tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Meu Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, então as portas dos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Veja a porta, os pés dos que sepultaram seu marido. Estão. Como é que é? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Caraca, muito forte. O pessoal creu tanto, de tanto milagre que Pedro fazia, que queria que até a sombra dele pelo menos passasse ali para curar. Muito maneiro. Tem gente hoje em dia que fica querendo ter esse poder, essa coisa assim, mas é para a própria glória. Pedro fazia isso porque é a glória de Deus, porque era servo. Aleluia. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido de saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo. E aqui tem que... Tá. Do templo, como haviam sido destruídas, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram ao sumo sacerdote e os teus companheiros, convocaram o sinédrio e toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos da prisão. Todavia, ao chegarem da prisão, os guardas não encontraram ali. Então, voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada, com todos os seguranças, com guardas diante das portas, mas quando abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe do sacerdote ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: Os homens que o Senhor puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordem expressa para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados de sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que os homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, elevando-se à direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhe disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando-se a alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores o dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esse homem em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus.
Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Cara, muito interessante isso daqui, porque também mostra uma coisa legal. Eles ficam felizes por sofrer no nome de Jesus, né? Muito, muito da hora. E até no dizem que quando eles morreram, tem relatos, assim, porque foi muito tempo, mas históricos, assim, que dizem que também, que muitos estavam alegres. Até o fim, assim, pra morrer por Deus. Falam que até o... Não lembro o nome dele, acho que foi Pedro, né? Que isso foi crucificado de cabeça para baixo. E outra coisa interessante é esse Gamaliel, né? Gamaliel fala isso. Se for de Deus, vai continuar. Se não for, vai parar. Foi quem ensinou Paulo. Isso é muito maneiro. Esse homem aqui, cadê Gamaliel? Rebelião, todos os seguidores de Perso. Portanto, nesse caso, eu os aconselho. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Foi quem ensinou Paulo. Muito da hora, muito da hora. Interessante isso. Quando você vai lendo a Bíblia, assim, vai pegando até cada história, assim, cada coisa que aconteceu, vai tudo se interligando. Isso é muito maneiro. Igual o Lucas, né? O Lucas que está escrevendo Atos, ele que está descrevendo tudo isso que aconteceu, e ele vai escrever uma carta de Paulo, e dizem que ele era amigo de Paulo. E então é muito legal como Lucas, esse médico, tá na história e contando tudo. Glória a Deus. Mais um dia lendo a Bíblia.